Oi, eu sou a Vanessa e esse é o Escurecendo a Questão. Essa é a quarta videoaula do ciclo de 4 videoaulas que tivemos durante o projeto. A primeira videoaula foi sobre Sobrevivendo no Inferno, de Racionais. A segunda aula foi Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E a terceira aula foi Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Hoje abordaremos o conto O Espelho, de Machado de Assis, com a professora Bruna. Oi, eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar de um autor que eu gosto muito, Machado de Assis, que aparentemente ele destoa um pouco dos outros autoras trabalhadas até agora, né? Pelo menos no sentido do mercado editorial, ele é um autor que não sofre um processo de marginalização, como Carolina Maria, Conceição Evaristo e mesmo o Grupo Racionais. E por isso acaba sendo, dentre esses autores e autoras, o mais acessível. Ainda que com uma linguagem mais culta, né? O único das obras é a única que trabalha com uma linguagem culta e também a gente está falando do século XIX, então uma outra temporalidade. Ainda assim é mais acessível porque esses livros estão nos currículos de todas as escolas do Brasil, tem nas bibliotecas das escolas, bibliotecas públicas, tem para baixar gratuitamente na internet, então acaba sendo mais acessível, mais próximo, mais fácil de ouvir falar. Impossível que alguém nunca ouviu falar do Machado de Assis. Porém, apesar de destoar nesse sentido, né, parece que não se encaixa, né? Por que o Machado de Assis está aí nesse grupo? Ele compartilha com esses autores, com essas autoras, do mesmo lugar social, que é um lugar social definido pela questão racial. E a partir disso ele compartilha uma visão de mundo com esses autores e autoras, né? Enfim, o Machado de Assis ele é um autor negro e isso é muito importante de frisar, porque ele muitas vezes é visto como um autor branco. Quando a gente não fala que o autor ou autora é negro, negra, o nosso imaginário já pinta uma pessoa branca, então é importante frisar. É um autor negro, ele nasceu em 1839, no Morro do Livramento, que é uma região periférica da cidade do Rio de Janeiro. Ele morou a vida inteira no Rio de Janeiro. A mãe dele era lavadeira e o pai pintor de parede, né? Os dois trabalhadores autônomos, e ele ficou órfão muito cedo. De origem pobre, defendente de escravo, já passou fome. Então, assim como todos os outros autores e autoras trabalhados até agora, ele vem desse lugar social que na verdade... Então, assim como os outros autores e autoras trabalhados até agora, ele vem desse lugar social que é uma consequência de 300 anos de escravidão, mais uma abolição sem nenhum tipo de reparação histórica, que nos coloca ainda hoje, né? Eu e Vanessa, como professoras e escritoras negras, ainda pertencemos a esse mesmo lugar social. É importante dar uma frisada na fala da Bruna, porque a gente tem falado, né, nas outras aulas sobre a questão desse cânone literário, né? Que esses outros autores que nós vimos nas outras aulas não são pertencentes, né? Esse cânone literário que é o lugar dos escritores brancos, né? Os escritores elitistas, talvez um pouquinho ainda que consegue adentrar dentro desse território é a Conceição Evaristo, né? Justamente também por ser uma acadêmica, mas ainda assim marginalizada, né? Então a gente falou bastante sobre essa questão do cânone literário e a gente tem um autor agora, né, como Machado de Assis, que é pertencente a esse cânone literário. Mas por quê também? Porque ele foi embranquecido, né? Isso faz ter essa maior aceitação e também porque ele parte dessa escrita formal que ele tem, né? Ele não é à toa que ele é um dos maiores escritores da nossa literatura, por conta dessa estética de escrita mesmo que ele tem. Então essa aceitação pelos puristas da língua, né, que a gente fala, foi maior também justamente por essa formalidade na escrita. A gente está falando de um autor do século XIX. No século XIX a gente está vivendo ali um momento pós-abolição em que a ciência começa a criar teorias racistas, né, teorias raciais racistas.
Então, a gente está falando de um autor do século XIX, que é um momento em que os cientistas começam a criar teorias racistas. No século XVI, a gente teve um primeiro momento ali de criação de teorias racistas que serviram para justificar a escravidão. Pós-escravidão, precisou criar outras teorias que justificasse essa localização que a população negra ainda tem na sociedade, de marginalização. Em geral, as teorias mais populares, digamos assim, eram teorias que iam contra a miscigenação e previam uma separação mesmo da população negra, um isolamento, com a finalidade de exterminar a população negra dos seus países. Mas quando a gente fala de Brasil, é uma situação muito diferente, né? A gente pensar, sei lá, na França. O Brasil é até hoje o país com maior população negra fora da África. Então não era tão simples falar, vamos isolar essa população. Então foi criada uma teoria aqui no Brasil, que é a teoria do branqueamento racial. Foi criado por um antropólogo, Jean-Jacques Lacerda, e ele apresentou essa teoria em nome do nosso país no Congresso das Raças em Londres. Era uma teoria que dizia basicamente assim, que se uma pessoa branca se casar com uma pessoa negra, o filho vai nascer mais claro, né? Ele usa o termo mulato. E essa pessoa se casando com uma pessoa branca, a filha vai nascer branca. Inclusive tem esse quadro que ficou muito famoso, A Redenção de Cã, que exemplifica muito bem isso. Cã é uma figura da Bíblia que foi castigado pelo pai e no período da escravidão foi ressignificado isso, e o castigo que Cã recebeu, aí não está na Bíblia, é uma interpretação que foi feita, foi ser mandado para a África. Então os descendentes, né, as pessoas negras, descendentes de africanos, seriam os descendentes de Cã, né, pessoas amaldiçoadas, e você embranquecer a sua família seria se redimir. E isso é algo que está muito presente ainda, né, no imaginário popular. As pessoas ainda acreditam que quanto menos retinto, mais clara a cor da pele, maior possibilidade de ascensão social. E esse branqueamento foi uma política implementada no Brasil, com incentivo a estupro de mulheres negras, com genocídio da população negra, o encarceramento em massa. Nesse momento é criado a lei da vadiagem, então uma pessoa que estivesse tocando um violão, por exemplo, na rua sem uma carteira de trabalho poderia ser presa. Então tem toda uma política para exterminar os nossos corpos, mas também a nossa linguagem, a nossa cultura, as nossas ideias. Então é o que a Vanessa falou, Machado de Assis, ele conseguiu ganhar esse espaço, mas ele foi branqueado. Ele é apresentado como um autor branco, então ele não passa por esse processo de marginalização que a Carolina, o Racionais e a Conceição Evaristo passam, mas ele também é vítima dessa mesma estrutura racista. O romantismo é uma escola literária do século XVIII e é considerada a arte da burguesia. Se nas décadas anteriores a burguesia conquistou o poder político e econômico na Europa através da Revolução Industrial e revoluções democráticas como a Revolução Francesa, neste momento a burguesia expressa seus valores e anseios através da arte romântica. Através das obras românticas, a burguesia educou a sociedade da época segundo sua própria moral. Idealização da sociedade, idealização da mulher, patriotismo e criação de heróis nacionais, subjetivismo são algumas das características do romantismo. Já o realismo, escola literária que sucedeu o romantismo, questiona os ideais difundidos pelo romantismo. No Brasil, o realismo tem início no mesmo período da abolição da escravidão, 1888. As obras buscam fazer análises objetivas da realidade e trazem à tona contradições da elite brasileira, como o fato de defenderem a liberdade ao mesmo tempo que mantinham pessoas escravizadas no país. O foco das obras realistas está na vida cotidiana e crítica social. Análises psicológicas dos personagens são comuns nas obras realistas. Machado de Assis passou pelas duas escolas, tendo a maior parte de sua produção no período realista. Em sua fase romântica,
Machado escreveu A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Todas as outras obras de Machado de Assis são consideradas realistas. Aqui destaco Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra que inaugurou o realismo brasileiro, Dom Casmurro, Quincas Berro d'Água, Memórias de Aires, Esaú e Jacó, e contos como O Alienista, A Cartomante e Missa do Galo. O conto O Espelho é uma obra que pertence ao período de transição do autor, possuindo algumas características do romantismo, apesar do destaque ser para as características realistas, como a análise psicológica e moral dos personagens e da sociedade. Então, é importante falar que o Machado de Assis, ele é um escritor de transição, né? Porque ele ainda é considerado, ele pega o finalzinho do romantismo, né? Se a gente pensar no romantismo ali, aquelas 3 fases, a última fase é a fase de transição, né? Do romantismo para o realismo, mas ele é considerado mesmo um escritor realista, né? Quando a gente pega esse finalzinho do romantismo, a gente está saindo daquela ideia de que tudo é idealizado, né? De que tudo ali está meio que no campo do sentimento e das ideias, e agora começa a se ter uma visão real do que está acontecendo na sociedade. Então isso já começa ali com Castro Alves, e Machado de Assis vem com essa escrita, seja denunciando, seja trazendo inclusive questões psicológicas, que até então escritores do romantismo não faziam isso, né? Então a maioria das obras do Machado de Assis também traz essas questões humanas a nível psicológico mesmo, né? Várias obras, inclusive nesse conto que a gente está falando hoje, o conto, a gente consegue perceber várias questões da psique humana, né, Bruna? Uhum. É uma coisa interessante, que é uma característica muito forte no Machado, a ironia, né? Ele é um autor que usa muito da ironia. E ao contrário dos que já foram trabalhados, que costumam falar da periferia, de questões periféricas e livros, né, histórias ambientadas na periferia, o Machado fala muito mais da burguesia, da elite. E ele fala dessa elite com um tom, ele traz um tom muito irônico, né? Enquanto o romantismo tenta criar uma ideia romantizada da elite brasileira, o Machado, ao colocar esse tom tão irônico para falar dessa categoria, dessa classe social, acaba, na verdade, revelando a podridão que é essa estrutura social. Então ele usa outros meios, mas é muito interessante como ele escancara várias questões, a hipocrisia, né? Enfim, os valores morais que são colocados, por exemplo, no romantismo. O casamento é uma questão muito forte desse momento, que os casamentos se dão por amor, ao contrário do momento anterior, do feudalismo e tudo mais. E no realismo, Machado pega e fala, não, é um contrato, né? Tal qual antes, ainda é um contrato. Ele vai, enfim, mostrando mesmo a realidade, né? É importante também falar que o Machado é colocado como um escritor difícil de ser lido, né? Isso acabou criando até um estereótipo de tipo, não vou ler Machado porque ele carrega uma escrita difícil, então é difícil de entender. Na verdade, talvez seja até a falta de costume, mas ele não é um escritor difícil de ser lido, né? Como eu disse no começo da aula, ele tem essa estética da escrita, né? Essa formalização na hora de escrever. Só que quando você deixa isso de lado, você consegue enxergar toda essa preocupação de trazer mesmo a realidade ali do meio que ele está vivendo. Isso é importante a gente dizer, porque o Machado de Assis vivia no meio burguês, né? Ele, dentro de várias áreas que ele trabalhou, então ele traz essa realidade, como a Bruna falou, com ironia, mas a gente consegue enxergar, por exemplo, as denúncias que ele está trazendo ali, né? Ele não deixou, quando a gente pega as 3 obras já trabalhadas, é diferente a forma de expor, né? Até por ser distante cronologicamente,
Mas ele tá ali criticando, ele tá ali mostrando como a sociedade muitas vezes é hipócrita. Ele não deixa de falar, nos contos dele, por exemplo, não deixa de ter a presença do negro, né? Mesmo que como escravo, mas está presente. E de alguma forma ele consegue denunciar o que estava acontecendo. Né? A gente está falando hoje sobre o conto O Espelho, mas se a gente pega, por exemplo, o conto Pai contra Mãe, a gente vê uma denúncia ali. Né? Então é importante a gente até desconstruir um pouco que Machado de Assis é um escritor difícil de ler. Talvez sim a leitura seja um pouco mais difícil de adentrar pela a estética, a estrutura do próprio Machado de escrever, mas é um autor que consegue trazer essa realidade que o realismo propunha, né? Uhum. É interessante você falar, porque ele foi funcionário público, inclusive isso deu base para ele conseguir escrever, foi a partir desse momento que ele mais desenvolveu a escrita. E ele é de origem muito pobre, então ele conseguiu transitar por esses dois ambientes e ter uma visão que a maior parte dos escritores não conseguia ter, né? Que não conseguia ter esse olhar crítico para a elite, porque sempre foi daquele meio. Ele consegue ter esse olhar, né? Ele consegue contar, a partir dos seus textos, um outro lado também da história do Brasil. No conto O Espelho, tem alguns escravos que aparecem quase que como figurantes no conto, mas é muito interessante o papel ativo de sujeito que esses escravos têm e que é uma característica em todos os textos do Machado de Assis, né? Que os grupos subordinados tenham um papel ativo de sujeito. Falando especificamente da obra, é importante a gente falar que é o gênero conto, né? E dentro dessas videoaulas que a gente teve até agora, a gente já trabalhou, né, com Olhos d'Água, que também entra dentro desse gênero, né, que é o conto. E desde as primeiras aulas a gente tem falado, por exemplo, da questão da oralidade. E o gênero conto, ele é muito próximo, né, dessa questão da oralidade, porque primeiramente a gente tem essa transmissão oral. Inclusive dentro do conto O Espelho, a gente tem a narrativa dentro da narrativa, né? Quando a gente começar a falar um pouquinho mais da obra, a gente vai ver que dentro da história tem outra história sendo contada, né? E então isso já vem muito de uma tradição oral, né? O contar, né, vem dessa tradição. E o gênero conto inicialmente vem dessa transmissão oral, né? Ela vem da transmissão oral e passa para a escrita, né? Vem da fala para a escrita. A gente tem uma estrutura que é a apresentação, né? É o desenvolvimento e o clímax, que a gente também vai ver isso no conto, né? Então, quando a gente começa a ler o Espelho, a gente tem toda uma apresentação, a ambientação de onde está se passando o conto. Logo após, vem o desenvolvimento, né? Que é onde vai se dar toda ali a trama, a história do personagem Jacobina, até chegar no clímax, né? E quando a gente pega o gênero conto como um todo, isso pode acontecer de diversas formas. A gente pode ter um clímax que só fecha a história, como a gente pode ter um clímax surpreendente, assim, que surpreende a gente, que a gente não estava esperando. Mas basicamente, estruturalmente falando, a gente tem essa estrutura, né? A apresentação, que seria o início ali, o desenvolvimento e o clímax da história. Né? Que conforme a gente for falando sobre o espelho, a gente vai conseguir enxergar isso dentro da obra. Geralmente o gênero conto tem poucos personagens, porque é uma história que é rápida, né? Geralmente ela acontece de forma rápida, difere-se da crônica, porque a crônica necessariamente ela pega um acontecimento, às vezes específico, né? Do cotidiano ali, geralmente ela tem um tom mais humorado, né? Ela é escrita mais rápida porque ela vai, por exemplo, ser lida no jornal. O conto também, por exemplo, na época do Machado de Assis, muitos contos eram publicados em jornais. Por isso também o tamanho ser mais limitado e tudo mais.
Contudo, o conto ele consegue dar mais um aprofundamento nos personagens, né? Então, por isso que são poucos personagens. Se a gente pega um romance, a gente tem vários personagens, os personagens principais, os personagens secundários, os personagens que aparecem uma vez. O conto não. O conto pega poucos personagens, né? Porque às vezes a gente vai aprofundar todos aqui, ou até menos, não todos, mas vão ser aprofundados. Então também a gente não pode ter tantos personagens. Então, uma das características do conto é ter poucos personagens, né? No caso, por exemplo, do espelho ali, a gente tem, são 5, né? Acho que são 5 personagens, mas obviamente que ali o principal é o Jacobina, né? E o espaço, o cenário também, da onde está acontecendo a história, é limitado, né? Vocês vão também perceber isso no conto que quando o Jacobina começa a narrar, ele está num espaço específico, né? Quando ele traz a história, muda o cenário, mas ainda assim é um cenário limitado. É num determinado lugar que está acontecendo a história que ele está narrando, né? Tem esse recorte temporal também, geralmente não fica transitando em tempos diferentes, né? Tem aquela marcação de tempo. Então, basicamente, o gênero conto pega tudo isso, mas a gente pode ir também pincelando conforme for apresentando a narrativa do conto O Espelho. Bom, a obra O Espelho foi publicada em 1882 e é uma obra importante porque está no momento de transição do Machado de Assis entre o romantismo e realismo. Então é uma obra que está bem nesse período de transição. A história então se passa numa sala onde tem cinco homens conversando e, na verdade, tem 5 homens na sala e 4 conversando. Um desses, que é o Jacobina, ele não gosta de discussões, ele não entra em discussões. Então, ele tem esse caráter que, inclusive, é um pouco autoritário, a gente entra nisso depois. E eles estão ali trocando ideia, em determinado momento alguém chama o Jacobina para opinar, estão falando sobre questões da alma humana, e ele é convidado a opinar e ele fala que não, que o que ele pode fazer é narrar uma experiência que ele teve, desde que ele não seja interrompido, que ninguém fale nada, discorde, para não virar uma discussão. Ele acredita que a discussão é um instinto animal, né? Então ele não discute. E o pessoal concorda, então ele começa a narrar. Nesse momento que acontece o que a Vanessa falou ainda há pouco, de ter um narrador, né, dois narradores dentro da obra. O primeiro que é um narrador observador, e quando Jacobina começa a contar a história, ele assume a narração, se tornando um narrador personagem. Bom, então ele fala de uma teoria que ele tem de que as pessoas têm 2 almas, uma alma externa e uma alma interna. E para comprovar essa teoria, ele narra um fato que aconteceu com ele quando jovem, quando ele foi nomeado alferes, que é um cargo da carreira militar, é um cargo alto. E quando ele foi nomeado alferes, né, a sociedade mudou com ele. Todo mundo, nossa, ele ganhou um status. E uma tia convida ele para passar um tempo na casa dela. E ele vai para casa dessa tia, é muito bem recebido. E a tia coloca o móvel, o objeto mais caro da casa, que é um espelho, no quarto onde ele vai ficar hospedado. E durante o tempo que ele passa ali, ele é muito paparicado, a tia nem chama ele pelo nome mais, né? Chama ele de senhor alferes. E em determinado dia, a filha dessa tia fica doente e ela precisa viajar para cuidar da filha. Ele fica sozinho na casa, encarregado ali de cuidar da casa junto com os escravos. Naquela madrugada, os escravos fogem. E a partir daquele momento, quando ele se olha no espelho, ele não consegue mais ver a sua imagem nítida no espelho. Ele vê sua imagem toda ofuscada. E em determinado momento ele coloca a farda, e a partir do momento que ele põe a farda, ele consegue se ver totalmente ali no espelho. Então ele entende que as pessoas têm uma alma interior e uma alma exterior. E no caso, a alma exterior dele seria a farda. Pegando essa síntese, né, que a Bruna fez do conto,
a gente pode pensar naquela estrutura que a gente já falou do gênero conto, né? Primeiro tem aquela ambientação, né, deles estarem ali na sala, então cria toda essa ambientação para o próprio leitor visualizar aonde está sendo contextualizada essa história, e o desenvolvimento passa a acontecer a partir do momento que o Jacobina começa a contar, narrar essa história para os homens que estavam ali na sala, né? E o clímax se dá nesse momento que o Jacobina olha para o espelho e tem essa construção de uma outra identidade, né? Que é o que a Bruna falou, né? Uma interna e uma externa. Então aí a gente consegue já enxergar a estrutura do conto, né? E é importante falar também, como a gente já tinha falado, de como o Machado de Assis gosta de brincar com esses jogos psicológicos mesmo, né? Não em todas, mas na maioria de suas obras, ele faz esses jogos psicológicos com quem está lendo. Ele faz você refletir de uma maneira psicológica mesmo, né? A partir do momento que tem até um quê, se a gente parar, se a gente for analisar ainda mais, tem até um quê de realismo fantástico, né? A partir do momento que ele olha para aquele espelho, e aí a partir do momento que ele se vê, né, de se colocando nessa maneira do interno e do externo, uma coisa que, se a gente pensar realisticamente, não aconteceria, né? A gente olhar para a imagem do espelho e se ver de outra forma, por exemplo, não naquela que a gente tá mesmo. Então tem até um quê aí de fantasioso, né? Mas na verdade o que o Machado quer é brincar, não brincar necessariamente, mas trazer essas questões da psicologia humana mesmo. E ele trabalha questões sociais muito importantes a partir desses jogos, né, que ele faz. Então, o espelho ali que está como um elemento quase que sobrenatural dentro da história, na verdade está falando de algo muito cotidiano, que é o quanto que a nossa identidade é construída coletivamente, a partir dos papéis sociais que a gente ocupa, e isso tem a ver com raça, com gênero, com sexualidade, com N coisas, e ele traz tudo isso a partir de uma metáfora muito simples, né, que é o espelho, ali, como a Vanessa falou, né, a gente não olha, não vê essa imagem ofuscada, não é dessa forma, mas parece sobrenatural quando ele vai contando, e no final a gente se toca que nós também somos assim, nós também temos essa identidade construída dessa forma. E aí uma questão interessante que eu acho do personagem do Jacobina, que eu falei do autoritarismo, é o quanto que o papel que a carreira militar tem, na verdade, no Brasil, que ela é uma possibilidade de ascensão social e sempre foi, inclusive para a população mais pobre, né? Porque é uma carreira que você pode, até hoje, por exemplo, adentrar e ter uma relativa estabilidade sem precisar fazer uma universidade. Então, acaba sendo mais acessível, uma possibilidade de ascensão social mais acessível. E esse papel que a carreira militar tem cria uma identidade autoritária e patriota, não só nos militares, mas toda uma camada que almeja essa ascensão social. E a gente vê muito forte no Brasil essa identidade patriota, esse autoritarismo que o Jacobina expressa quando ele fala: eu não discuto, eu só vou falar se ninguém me interromper. E o narrador ainda fala, e ele disse, ele contou, não foi por 3 ou 4 minutos, e sim por 30 ou 40. Então ele tem a plateia, ele fala, e quando o conto termina falando que quando os outros personagens, os outros quatro homens conseguem acordar de tudo aquilo, né, de todo aquele conto, para colocar alguma coisa, falar alguma coisa, o Jacobina já está descendo as escadas, então ele já está se retirando. Outra questão muito interessante que já foi citada é o papel que os escravos têm nesse texto, né? Eles armam ali um plano e fogem na madrugada. E isso não é um mero detalhe na história, é colocar os negros, né, a população negra escrava,
como sujeito mesmo. E nos livros do romantismo e mesmo nos livros do realismo, pouco a gente vai ver, aliás, mesmo nos livros contemporâneos, pouco a gente vai ver o sujeito negro tendo esse papel ativo. Normalmente, quando o retrato negro é sendo escravo, é naquele papel assim que já foi destinado, né, para nós. E como subordinado, é sempre a vítima. Quando não é o vilão, é a vítima. E ali, na verdade, são pessoas, né, que estão, enfim, pensando e agindo. É importante a gente falar, né, sobre essa questão dos escravos, né, como sujeitos, né, que a Bruna falou que o conto traz, e a gente fazer a ponte com as outras obras que a gente já estudou, né, porque cronologicamente Machado de Assis ele fica mais distante desses outros autores, né, autores que foram trabalhados, mas de maneira comum, de alguma maneira, de alguma forma, tem o protagonismo negro, né, nas outras obras principalmente, e mesmo que no conto não está o escravo ali como protagonista da história, mas ele também não está colocado como alguém extremamente submisso. Obviamente que só o fato dele ser escravo já diz muita coisa sobre a submissão, sobre várias coisas que a gente sabe sobre a escravidão. Mas ali, como a Bruna falou, eles são sujeitos, pertencentes à história. É que o fato dele ser escravo fala muito sobre a estrutura racista, Sim. Mas não fala muito sobre o sujeito. E o Machado traz também enquanto sujeito, não só a estrutura, né? E aí traz também como escravo, porque é importante a gente dizer da época que ele está escrevendo, né? Então, e aí a gente tem as outras obras também colocando ou aquele lugar que é marginalizado, por exemplo, a periferia como destaque, né? Ou o próprio protagonismo negro, né? No caso da Conceição, o Racionais colocando a periferia ali como centro, né? A Carolina Maria de Jesus colocando também a periferia, né? A favela como centro e ela como a protagonista de sua própria história. Então, é interessante a gente pensar que mesmo com gêneros diferentes, com tempos cronológicos diferentes, tem essa ponte de colocar esse protagonismo negro de alguma maneira, ou trazer a história negra de alguma maneira para dentro da história. Então isso é muito importante de falar. E também, como a gente fica às vezes repete um pouco as coisas, fica repetitivo, é muito legal a gente pensar também nesse teor psicologizante que o Machado de Assis traz para as obras dele, né? Porque faz a gente refletir de diversas maneiras, né? Aqui no conto a gente traz essa questão mesmo da alma humana, mas de um sentido geral o Machado de Assis sempre vai estar fazendo esse tipo de jogo com a gente, né? Se a gente pega lá Memórias Póstumas de Brás Cuba, ele traz até esse realismo fantástico que eu falei que tem um pouquinho aqui sobre a questão, né, do espelho, se é algo meio que não aconteceria na realidade. Mas também se a gente pensa em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, quando que a gente teria um morto narrando a sua própria história, né? Ou então se a gente pega Dom Casmurro, ou então se a gente também pensa em Dom Casmurro, o clássico final, né? A clássica pergunta, se Capitu traiu Bentinho ou não. Isso também é um jogo psicológico, que até hoje coloca confronto. Eu acho que sim, eu acho que não. Né? Justamente são esses jogos psicológicos que o Machado de Assis gosta de fazer muito. Então, quando a gente fala dessas questões, é importante falar porque às vezes as pessoas criam uma barreira ao ler Machado de Assis por conta da escrita formal que ele tem. E aí se perde toda essa riqueza mesmo de detalhes que ele traz, ou sobre a condição humana, ou sobre a questão do escravo, ou sobre diversos outros temas que ele traz dentro da obra dele, né? Por conta dessa barreira que a gente acaba criando e que, como eu falei lá, como a gente falou na Carolina Maria de Jesus, que a gente tem que desconstruir esse estereótipo que criaram, que ela só é uma escritora favelada, a gente também tem que desconstruir um pouco esse estereótipo que a gente criou em cima do Machado de Assis, que ele é um escritor chato,
que ele é um escritor difícil de ser lido, por conta simplesmente de ter uma estrutura de escrita um pouco diferente do que hoje em dia a gente está acostumado, né? Uhum. E o fato dele ter uma linguagem formal não significa que é uma linguagem difícil. O texto dele é muito fluido. E, assim, eu particularmente gosto muito e eu me divirto porque eu acho Machado de Assis engraçadíssimo, assim. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um texto muito engraçado. Então, é isso, assim. Espero que essa aula aproxime vocês um pouco mais desse autor. Então, pessoal, essa foi a nossa última videoaula do ciclo de 4 videoaulas que tivemos. Lembrando que foi Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus, Olhos d'Água da Conceição Evaristo e o conto Espelho de Machado de Assis. Essa foi a aula do Conto o Espelho do Machado de Assis. Estamos encerrando, é a aula que encerra o ciclo dessas 4 videoaulas. Acompanhem a gente no Instagram, Escurecendo a Questão, que logo nós soltaremos mais alguns materiais complementares sobre as obras para ajudar os vestibulandos e as vestibulandas.